Olá! Recentemente ocorreu uma falha em um prédio que estava sendo feito um reforço estrutural muito mal planejado. Vamos dar uma olhada aqui e comparar com o reforço estrutural que eu fiz em uma obra recentemente. Bom, primeira coisa, o que é essa obra? Essa obra é um galpão com um vão de 28 metros, onde o segundo vão, que é essa tesoura aqui, é parte do segundo vão, está apoiado sobre uma viga que transmite essa carga para o terceiro e para o primeiro pilar. É o melhor sistema mais eficiente do mundo? Não, mas foi o sistema que meu cliente exigiu. Ok, então eu acabei trabalhando com um sistema de tesoura apoiada sobre uma viga, mandando carga para o pilar, ao invés de manter-se mais robusta. Ok, a questão é a seguinte: esse galpão, eu fiz o projeto e fiz a execução. Um ano depois, foi necessitado um reforço estrutural. 2 anos depois, foi necessitado outro reforço estrutural. Então você vai dizer, tá, mas o projeto é muito ruim para precisar de reforço estrutural todo ano. Na verdade, não. A questão aqui, foi o projeto errado? Não. Foi a execução errada? Não. Foi o quê? Utilização errada e cargas que nem tem na norma, cargas totalmente fora do padrão que acabaram solicitando essa estrutura. Ok? Por que eu estou falando isso? Basicamente, um ano depois de executado, esse galpão necessitou um reforço. Foi o quê? Basicamente, tinha uma máquina, essa máquina acabou levantando mais do que deveria e enroscou em um tirante, ok? Um desses tirantes aqui, ela enroscou e tensionou drasticamente esse tirante fora do plano dele. E, consequentemente, esse tirante arrebentou. Sabendo que ele arrebentou, como que a obra ficou de pé? Não sei, mas foi reparado, beleza. Primeiro, e depois, mais um ano, aconteceu o quê? Um caminhão acertou reto nessa região aqui da viga, ok? Então, isso foi o impacto de um caminhão. Ah, mas o caminhão não deveria passar por baixo? Deveria, mas ele levantou a caçamba e a caçamba, né, ele tem 5 metros de altura, mas a caçamba chega a 8, quando totalmente levantada. Ele levantou a caçamba e tentou passar por baixo sem baixar ela. E, consequentemente, ele acertou em cheio essa viga. E, consequentemente, iniciou uma falha estrutural, ok? Chegou a falhar? Não, mas chegou quase. Tá? Isso pode acontecer. É uma coisa que a gente olha e pensa, como que isso aqui está de pé? Não sei. Vou demonstrar aqui o que aconteceu na prática. O que aconteceu na prática foi esse impacto aqui. Então a gente vê esse impacto aqui. A gente vê que a viga está batida, está amassada basicamente. Está com uma linha aqui, ó, de fora a fora. Como que aconteceu isso? Não sei, mas foi o que aconteceu. E a gente vê que essas terças aqui, ó, estão deitadas, estão assim, né? Então, basicamente, elas não estão retas, estão deitadas, ok? Qual foi o ponto de falha da estrutura? Foi aqui. Ah, então, o caminhão bateu na estrutura e a ligação falhou, ok? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, tá? Primeira coisa foi o seguinte: bateu. A viga como toda resistiu. Ela ficou marcada, ficou feia, ficou uma porcaria assim. Deu uma fissura do outro lado? Deu. Mas ela resistiu. Essa ligação que foi o ponto onde chegou a 99,9% da solicitação. Se tivesse aplicado, se esse caminhão tivesse 1 km por hora mais rápido, ele teria batido nessa viga, essa ligação teria falhado e o motorista teria morrido. Agora, como que essa ligação não falhou? Ela deveria ter falhado? Deveria, porque ela está basicamente falhando aqui, né? Não é uma situação, tá ok essa ligação, não. Ela está basicamente falhando. O que aconteceu aqui foi o seguinte: o coeficiente de segurança salvou esse motorista, ok? O imbecil que acertou essa viga foi salvo pelo coeficiente de segurança, que é uma questão que muitos engenheiros esquecem, tá? Infelizmente, a gente sabe, a gente vai conversa com muitos, eu já conversei com vários engenheiros, já fui em muitos grupos de WhatsApp e eu sei que já apareceu um engenheiro para eu uso coeficiente de segurança só 1.2 porque 1.4 é muito alto. Tem engenheiro que fala isso? Tem, tá? Porque não, se eu quero otimizar, eu vou reduzir o coeficiente de segurança. Se eu tivesse reduzido o coeficiente de segurança aqui em 5%, eu teria matado uma pessoa, ok? Então, foi utilizar um coeficiente de segurança um pouquinho maior que salvou a vida da estrutura, ok? E isso é uma questão. Próxima questão: estruturas tendem a falhar nas ligações. Isso é normal, ok? Na faculdade de engenharia civil, dificilmente a gente, como a gente trabalha no Brasil, da minha audiência no Brasil, a gente aprende basicamente concreto armado. A gente fala na faculdade de concreto armado e diz que é engenharia civil. E
no concreto armado não tem ligação. Tá? Ligação no concreto armado coloca o vergalhão ali e pronto, é uma ligação. Já no pré-moldado, na estrutura metálica e tudo mais, ligação é um custo considerável da obra e é um ponto frágil da estrutura. Então, a ligação ela tem que ser muito bem planejada, ok? As normas têm regras específicas sobre o dimensionamento de ligações. O que eu, como engenheiro, faço é o ideal, Gilberto? Não. Tá? Mas é o que eu, Gilberto, como engenheiro, faço. É o seguinte: nas ligações, eu costumo usar um coeficiente de segurança maior. Tá, mas vai gastar dinheiro a mais. Pouca coisa. Porque as ligações elas vão custar 10% do valor global da estrutura, mas responsáveis pela maioria das falhas, ok? É que nem estribo numa viga de concreto armado. O custo é muito baixo, mas a chance de falha é muito alta, ok? Então eu tento trabalhar com coeficiente de segurança maior nas ligações. E por ter feito isso, já salvei a vida de uma pessoa. Então eu acho que eu não estou tão errado assim em fazer essa situação, ok? Agora, aconteceu esse impacto. Deixa eu mostrar essa foto em outro lugar, beleza. Aconteceu esse impacto. O que os executores, os donos dessa obra fizeram? Chamaram o engenheiro que projetou. É a coisa óbvia de se fazer. Eu estou com um problema numa estrutura, eu vou chamar o cara que projetou a estrutura. Ah, por que não chama um outro engenheiro? Porque eu vou chamar o cara que executou, que já sabe qual ferro que está na viga, qual ferro está no vergalhão, na ligação, qual ferro está em cada pilar, qual ferro está na treliça, qual ferro está em qualquer ponto. Ah, como que está lá? Ele vai saber, ele vai ter o projeto que ele vai conseguir pegar e lembrar, ok? Então, chamaram eu. Agora, é muito comum que alguém chame você, eu preciso de um reforço estrutural. É possível? Sim, é possível que chame. A primeira pergunta que você deve fazer é a seguinte: qual que é o contato de uma pessoa para escorar? Sim, é muito importante você perguntar isso. Mas a primeira pergunta que você deve fazer é a seguinte: por que motivo eles não estão chamando o cara que sabe sobre isso? Ok? Imagina que uma pessoa teve uma complicação da cirurgia. A primeira pessoa que ela vai chamar é o médico cirurgião. Ela não vai chamar um outro cara lá. Não, ela vai chamar o médico cirurgião. Se ela não está chamando ele, o cara que fez aquela cirurgia, o cara que fez aquela obra, o cara que já sabe o que está acontecendo lá, é porque já tem problema aí, ok? Então, se não chamaram o projetista original, é porque tem problema. Se não chamaram o executor, é porque tem problema, entendido? Bom, imagina isso aqui, deu esse problema. Primeira coisa, assim que percebeu que a estrutura está estável, tem um reforço, é necessário um reforço. É o seguinte, tá aqui a ligação, mais uma foto, não dá, mas a primeira coisa que se faz é coloca uma escora, tá? Ah, mas eu vou pensar, não. Eu vou lá projetar no escritório. Não, escora, ok? Escorou, beleza, agora a gente começa a pensar na situação, tá? Por quê? Porque, a princípio, né, falta hipocrático, né, que os médicos fazem, né, que é o quê? Primeiro, tenta não piorar a situação. Essa é a regra deles. E essa regra a gente tem que fazer como engenheiros também. Então, a viga está falhando, primeira coisa, escora aquela viga, para pelo menos não piorar, para dar uma ajuda na estrutura, ok? Beleza, escorou aquela viga. Chamaram, porque eu fui para a estrutura e falaram: a gente precisa resolver isso aqui agora, tá? É urgente, ok? Então, quem sabe eu vou concretar uma viga. Até eu voltar para o escritório, vai levar um dia, até liberar a equipe para fazer essa viga, para liberar uma forma, para fazer essa viga, para esperar essa viga curar tudo mais, não tem como, ok? Então, a gente tem que lembrar uma coisa: reforço estrutural, não é uma coisa para, quem sabe eu vou pensar em fazer, não. É uma coisa que, por mais que a gente tem que trabalhar com toda segurança, foi o que eu trabalhei aqui, a gente vai ter trabalhar com segurança, a gente tem que trabalhar com urgência, ok? A gente tem que trabalhar com velocidade e segurança. Mas é impossível trabalhar com os dois. Não, porque a gente vai ter que sacrificar uma outra coisa, tá? Tem uma maneira de trabalhar com velocidade e com segurança sem dificuldades. Chama o quê? Gasta mais, sacrifica a economia, ok? E nesse caso aqui, eu sacrifico a economia. Por quê? Porque eu sei que cada dia parado dessa fábrica custa muito mais que qualquer gasto que eu tive, ok? Isso a gente tem que lembrar. Isso aqui, mesmo que fosse um prédio, que tivesse pessoas morando, cada dia de aluguel que eu não pagar, se elas estão no hotel, quanto não vão gastar? Vai gastar um absurdo de dinheiro. Então, a gente tem que encontrar uma maneira rápida de fazer a estrutura. Se é uma fábrica, quanto que essa fábrica não deixa de gastar? Não deixa de ganhar? Quanto que ela não deixa de produzir? É muita coisa. Então, uma situação de reforço estrutural, além disso, imagina que eu faço um plano para reforçar isso aqui, vai levar 2 meses. Em 2 meses não tem risco de dar uma ventania? Com certeza. Então eu quero trabalhar rápido para minimizar qualquer problema que vai ocorrer por estar queimando o coeficiente de segurança, ok?
Isso a gente tem que saber. Bom, entendido isso aqui, cheguei lá, escorou, ok. Tá aqui uma vista lateral, eu vejo que essa viga falhou pro lado, ela deu uma deformada pro lado. Então quando o consolo arrebentou, ele, basicamente a viga estava aqui, ela caiu pro lado, certo? Que foi o que aconteceu. Essa viga é uma viga fina, ok? É o ideal essa viga fina? Não, se ela fosse mais larga, ela poderia resistir mais. Mas o ponto que foi o consolo, não foi a viga. Então, se ela fosse mais larga e o consolo não fosse dimensionado com coeficiente de segurança maior, ela poderia ter resistido. Por seu impacto e ter menos tempo de absorção de cargas, poderia ter feito aplicado uma carga maior no consolo, né? Porque quanto mais deforma a viga, mais tempo ela dá para a estrutura se adaptar. Então, pode ter sido a largura dessa viga que tem salvo ela. Não sei, mas é uma possibilidade, ok? Bom, feito isso aqui, viga deforma para o lado. Lá, aqui ó, a gente consegue ver meio pequeno, mas lá já está a escora, ok? Está lá uma escora. É escora ideal? Não, mas é uma escora que tinha e urgência é um fator, beleza? E aqui uma outra foto de dentro, ok? A gente consegue ver esse cano aqui entortou totalmente, ok? Esse cano ajudou? É possível que tenha ajudado. Esse xamento, esse contraventamento aqui, esse travamento por diagonais, também a gente vê que um lado está esticado, então de alguma maneira essa diagonal está ajudando e de alguma maneira essa diagonal está ajudando, ok? E isso aconteceu que, basicamente, como a estrutura está começando a queimar com coeficiente de segurança, todo mundo vai tentar ajudar ela. Então esse contraventamento ajudou de alguma maneira, esse contraventamento ajudou de alguma maneira, o tirante pode ter ajudado, pode ser qualquer coisa que está ajudando, ok? Situação seguinte, cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, peguei uma madeira, é uma madeira ideal? Não, mas é uma madeira que eu tinha lá, urgência, vi, ela tem uma estabilidade, apesar dela estar dessa maneira aqui, ela tinha uma estabilidade a mais, tá? Eu não ia enfraquecer a estrutura colocando essa escora, fui lá e coloquei uma escora adicional e tirei a telha. Por que que eu fiz isso? Motivo muito simples, por que que eu tirei a telha central? Para me dar acesso, através do guindaste, para levantar essa viga, ok? Então, a primeira situação que eu pensei, essa viga estava suportando uma carga para cima, eu vou usar um guindaste. Como que eu determinei qual guindaste utilizar? Porque ó, eu vou achar um guindaste, qualquer guindaste, não tem que ser um guindaste que consiga suportar a estrutura. Basicamente, eu já tinha o projeto estrutural, correto? Eu peguei meu projeto estrutural que eu já tinha, que foi uma vantagem que, por ter me chamado, é que eu já tinha um projeto estrutural. Tá? Mandei colocar esses cortes e tudo mais, mas a questão é, tinha um projeto estrutural, era muito mais rápido para eu recalcular. Então, eu tirei essa viga daqui, coloquei uma reação ali e pensei, o que eu tenho que colocar ali para suportar essa carga? Ok? Peguei isso aqui, dobrei. Meu Deus do céu, dobrou, Gilberto, mas vai ficar um guindaste mais caro? Sim, não importa. Reforço estrutural, qualquer gasto a mais é ínfimo comparado ao risco que a gente está correndo e comparado digamos, o tempo que vai ser gasto, ok? Então, contratei um guindaste muito mais reforçado, que resistiu o dobro da carga, ok? Cheguei com ele próximo para ter uma capacidade de carga e suportei a tesoura, ok? Beleza, entendido isso aqui? Suportei a tesoura. Ok, beleza. Então, o que eu fiz, tendo o suporte da tesoura, eu pude tirar a viga. Então, antes de tirar a viga, só claro, tendo o suporte da tesoura, eu consegui levantar um pouquinho essa tesoura. Por quê? A gente consegue ver aqui nessa foto que ela está caída, certo? A gente vê que essa viga aqui, ó, está bem caída. Então, essa tesoura tinha caído 30 centímetros, ok? O que eu fiz? Fui lá, levantei essa tesoura e coloquei um pilar. Qual pilar? Basicamente, quando eu coloquei aquele apoio, eu também fiz uma segunda hipótese, eu ainda tenho que fazer, fiz várias hipóteses, mas uma hipótese de um pilar suportando essa estrutura, ok? Pilar, apesar de não ser o pilar ideal, eu peguei e calculei um pilar, tá? E coloquei aquele pilar no local, tá? Ah, mas esse pilar você dimensionou, fez uma função para ele? Não, tá? O que eu fiz aqui foi o seguinte, isso, pode ser que eu esteja errado, tá? Ah, o Gilberto fez, não, pode ser, ok? Mas foi um sistema que eu usei e funcionou. O que eu fiz foi o seguinte, eu liguei esse pilar no piso com parabolt e pronto, ok? Foi isso que eu fiz, coloquei uma chapa ali, coloquei parabolts, dimensionei esse pilar com um K de 2, ou seja, eu dobrei o comprimento para calcular a flambagem. Ah, mas está dimensionando a mais. Sim, gastei muito a mais essa estrutura, foi quase aí 2% do valor do reforço para ter um pilar muito reforçado que eu tinha certeza que não dá problema, ok? Ah, mas poderia ter economizado, sei lá, R$200. Poderia, tá? Mas não é a questão, tá? Economizar 1% do valor da obra? Não, não é a questão. A questão é o seguinte, eu quero um pilar que funciona, que eu não vou ter risco de cair isso aqui, porque eu estou falando de um valor muito maior se isso cair, ok? Coloquei um pilar ali. Beleza, coloquei o pilar ali, por quê? Para me liberar o guindaste. Tá, mas você acabou de contratar um guindaste, por que você vai liberar ele? Porque eu tenho outros serviços para fazer com esse guindaste. Eu não consegui 2 guindastes. Ah, mas o ideal seria 2. Seria, mas eu tinha urgência, não conseguia 2 guindastes. Consegui um, é o que tem, beleza, pego esse. Ok? Tendo conseguido esse guindaste, coloquei o apoio ali, tirei
o muque, ou o guindaste, no caso, o guindaste soltou. Por que soltou? Para eu poder tirar a viga, ok? Então eu usei o guindaste, agora que essa tesoura estava suportada, para tirar a viga. Então aquela viga de concreto, a gente consegue ver aqui, ó, claramente que ela não está muito linda, ela não está a melhor viga do mundo, ela está com problemas aqui, ela está meio feia, mas é a viga que eu tenho que tirar ela, porque eu tenho que colocar uma viga que suporta o lugar, ok? Tirei a viga. Que situação é? Eu dimensionei essa estrutura para estar sem a viga? Sim, dimensionei. Eu dimensionei com o pilar. Tá? Eu dimensionei a estrutura para estar sem o guindaste? Sim, dimensionei com o pilar. Beleza. Então, ok. Bom, tendo isso aqui, tirei a viga. A gente consegue ver aqui também os impactos aqui na viga. Né? Não é a melhor viga do mundo. Aqui a gente consegue ver um pouco comida também. Né? Não é a melhor viga do mundo, mas é a viga que tinha. Ok. Bom, e aqui eu vejo os consolos, tá? E os consolos estão suportando. Esse consolo que foi oposto ao impacto não tá tão feio. Tá bonitinho? Não. Ele sofreu impacto, né? Não é a coisa mais bonita do mundo. Mas do outro lado a gente vê o consolo lá que chegou a 99,9% da carga, né? Se alguém desse um espirro meio perto dele é capaz de cair. E esse consolo aqui tá uma situação deplorável. Okay? Mas era o consolo que eu tinha, infelizmente isso aqui e deu, tá? Infelizmente não tive muita opção, né? Ele conseguiu salvar, pelo menos ele fez o serviço dele e aguentou até onde dava, ok? E em seguida o que eu fiz? Tendo ali a estrutura, coloquei uma viga metálica. Por que você escolheu uma viga metálica, Gilberto? Por que você não escolheu uma viga de concreto? Muito simples. Tempo. Cada dia dessa fábrica aqui vale muito mais do que essa viga, ok? Então eu peguei uma viga que custou 7 horas dessa fábrica parada. Tendo isso aqui, peguei uma viga metálica. Foi uma viga barata? Não. Eu escolhi a melhor viga, utilizei essa viga? Não. O que eu fiz foi o seguinte. Eu fui na fábrica, uma fábrica que eu trabalho, e olhei, o que eu tenho aqui? Ah, eu tenho essa viga, essa viga, essa viga. Beleza. Qual dessas aqui passa? Ah, nenhuma delas passa. Beleza. Se eu duplar elas, qual delas passa? Ok. E aí que está a questão. Duplei elas. Passou? Sim, uma delas passou com coeficiente de segurança de 1.6. Foi a que eu usei? Não. Por quê? Porque eu reforcei mais ela. Tá, mas 1.6 já está passando, porque o coeficiente de segurança mínimo é 1.4. Ok. Aqui a gente entra uma questão. Você está fazendo um reforço estrutural. Tá? Sabe quando que a gente pensa em economia? Quando a gente está longe do reforço estrutural. Por quê? Vamos pensar a seguinte situação. Se uma estrutura está precisando de um reforço estrutural, é porque ela chegou perto do limite. Correto? Não, ela está com 1.4 de segurança aí. Não, se ela tivesse com 1.4 de segurança, ela estaria bonitinha. Não aconteceu. Então significa o quê? Significa que se você está precisando de reforço estrutural, é porque a estrutura está perto de chegar no limite de coeficiente de segurança. Significa o quê? A estrutura tem coeficiente de segurança de 1.4. Se ela está precisando de reforço, significa que se ela tivesse segurança de 1.2, já teria caído. Se ela tivesse segurança de 1.3, ela estaria raspando de cair, ok? Então, segurança de 1.4 significa que ela está pertinho de cair, ok? Sabendo isso, se você vai fazer um reforço estrutural, que eu recomendo, tá, mas cadê a norma que cita isso? Não tem uma norma que cita isso, mas é uma situação, eu como engenheiro recomendo o seguinte, você pega esse 1.4, que você tem de segurança, e você vai pensar, bom, esse 1.4 na prática eu estou vendo claramente aqui que isso aqui está caindo e não existe, ok? E você vai aplicar o coeficiente de segurança de 1.4 em cima dele, ou seja, 1.96, ou seja, dobra o coeficiente de segurança, ok? O coeficiente de segurança é vezes 2. Ou seja, se a viga resiste com 1, aplica 2, ok? Coloca 2 lá, tá? Quem sabe uma viga simples passava? Talvez, mas eu coloquei uma viga dupla. Por quê? Porque eu não estou aqui para economizar R$500, não estou para economizar 100 kg de aço, não estou aqui para salvar essa estrutura, ok? Não é a questão, ok? Se tem uma ambulância, tem uma pessoa sangrando, o objetivo do cara que está dirigindo a ambulância não é eu vou dirigir aqui para economizar combustível, não, o objetivo é chegar lá rápido, ok? Com segurança, ok, mas rápido. Tá? Você vai gastar um pouco mais de combustível? Azar. Tá? Ah, vou colocar rotação alta. Pouco importa a rotação alta quando uma pessoa está morrendo, ok? Então é a situação que a gente tem que lembrar. Mesma coisa quando uma fábrica está perdendo aí R$5.000 por dia. Não é uma situação que eu vou... Ah, quem sabe você conseguir economizar aí. Não. Não é a situação, ok? Então, coloquei uma viga com coeficiente de segurança de 2, tá? Para não ter problemas, porque eu quero ali para salvar a situação. Se fosse para ter uma situação que fosse dar problema, não precisa ter me chamado. Coloquei a viga lá, ok, mas não falta aqui, mas a questão é, coloquei a viga ali no lugar, teve uma outra máquina que acabou ajudando um pouco, beleza, e tá lá a viga no lugar. Tendo a viga no lugar, soltei o guindaste e a estrutura funciona sem problemas. Sem problemas? Na verdade não, tá? Por quê? Bom, porque isso aqui foi um paliativo que eu fiz para voltar a funcionar a fábrica. Significa que a obra estava pronta? Não. Significa que é isso aqui pronto? Não. Por quê? Bom, porque aconteceram os problemas. A primeira coisa que aconteceu, tá aqui, viga instalado, beleza, bonitinho, ok? A primeira coisa que aconteceu foi o seguinte, ó. Durante o impacto, duas tesouras de alguma maneira dobraram aqui um pouquinho.
Como? Impossível saber exatamente o motivo disso aqui, tá? Mas o impacto pode ter aberto uma das tesouras aí e uma delas abriu, tá? Mas é possível abrir, ok. Mas a outra tesoura por algum motivo fechou e arrebentou o concreto ali. Por quê? Tenho nem ideia, mas foi o que aconteceu, beleza? Pode acontecer isso aí, normal. Basicamente, você fez o projeto de reforço estrutural, a viga falhou, beleza, eu vou pensar só na viga porque eu tenho autismo, só consigo pensar uma coisa por vez. Não, você tem que pensar assim, essa obra deu pepino. O que eu vou fazer para essa obra funcionar? Porque a partir do momento que você coloca seu nomezinho embaixo da RT, significa que você está dizendo, agora eu garanto isso aqui, tá? Se cair, eu me garanto, é responsabilidade minha, ok? E como era responsabilidade minha, também foi necessário depois, claro, não foi uma coisa tão urgente, mas consertar isso aqui e consertar isso aqui, tá? Isso foi situação próxima, tá? Então depois foi feito isso, mas o que eu quero mostrar nesse vídeo foi esse reforço estrutural aqui, tá? Pergunta que vão fazer provavelmente, quanto que custou esse reforço estrutural, tá? Vai variar, se eu falar o valor agora, daqui a 10 anos, não vai com o valor menor de tirar, mas isso aqui é quanto que custa um bombom na esquina, depois teve 2 hiperinflação. É possível, tá? Mas a questão é, essa obra custou. Se não for pensar o que foi feito aqui, eu falei uma obra enorme aqui, mas basicamente tudo que eu falei aqui foi colocar uma viga no lugar, tá? Todo esse processo aí, colocar uma viga, tá? Uma viga. O valor dessa viga é menos de 10% do que custou essa obra, ok? Então, essa viga aqui foi nada, é quase nada da obra, tá? O que foi aqui foi o seguinte, urgência. Então, como assim, urgência não é uma coisa, sim, uma das coisas que foi cobradas foi urgência. Por quê? Porque eu tive que parar o que eu estava fazendo, eu tive que chamar um guindaste que estava em outra obra, eu tive que pegar pessoas que estavam em outras obras e falar, ó, vocês vão sair dessa obra, vão atrasar tudo que está acontecendo para consertar isso aqui. Essa foi a primeira situação, então isso aqui já é um custo. Segundo custo aqui é frete da estrutura. Ah, mas é um frete que vai levar só uma peça. Beleza, é um frete, ok? Terceira coisa que custou aqui também é acompanhamento técnico. Por que acompanhamento técnico? Ah, mas uma obra, colocar uma viga, precisa de um engenheiro lá? Precisa, porque isso aqui, imagina que dá um pepino aqui. Tendo eu lá, beleza, eu consegui ajudar, tá? Foi um custo barato também, essa obra aqui barato não estou junto, ok? Tendo isso aqui então custo foi e o lucro também, tá? Por quê? Bom, o lucro é alto. Normalmente essas obras aqui o lucro é alto. Ah, então eu vou fazer isso aqui. O lucro é alto porque... Ah, por que o lucro é alto? Vamos lembrar, ninguém dá dinheiro à toa. Ninguém paga a mais à toa. O motivo que o lucro nessas obras aqui é alto é porque o risco é alto, ok? Então as pessoas pagam bem para a estrutura, primeiro porque precisam da urgência, precisam da segurança, ok? Você está vendendo uma segurança, uma coisa que a pessoa não tem segurança. Então você está vendendo, você está garantindo a segurança, ok? Imagina que eu tivesse aquele engenheiro lá do prédio que caiu e ele tivesse derrubado isso aqui. Quanto custaria? Ah, vai custar aí um galpão, vai ter que trocar 2 tesouras e umas terças e umas telhas. Não! Isso é quantos dias vai gastar? E tem uma máquina aqui embaixo, tá? Tem uma máquina embaixo. Quanto custa a máquina? Essa máquina não é barato, tá? Quanto custa a máquina? Quanto custa um dia parado essa máquina? Quanto custa 40 dias parado essa máquina? 60 dias parado essa máquina? Quanto custa tudo isso somado? Tá? Ah, não, é um valor absurdo. Tá? É um valor que eu nem sabia, mas digamos, o valor da obra foi mais de 10 vezes essa viga, e o valor, se tivesse falhado, seria mais de 10 vezes o valor da obra, ok? Então, é valores absurdos. É uma coisa que tem que cuidar, e o motivo que paga bem é porque cobra bem, ok? É necessária experiência, não dá para qualquer um fazer. Se qualquer um fazer, vai dar uma coisa aí, qualquer coisa. Então, cuidado com isso aqui, beleza? Reforma é uma coisa que vai precisar de um engenheiro competente, com cuidado, com experiência, que vai saber o que está acontecendo ali, vai saber como modelar, vai modelar cada pedacinho da reforma, vai corrigir cada problema que possa ter, ok? E que vai estar presente no lugar e vai saber como corrigir e vai cuidar para nunca o coeficiente de segurança baixar de 1.4, tá? Inclusive, como eu falei, o coeficiente de segurança final disso aqui é 2. Tá? E eu não aceitaria trabalhar com menos. Tá? Só, quem sabe coloca uma viga mais leve. Tá? Inclusive, uma coisa que aconteceu foi que a pessoa que estava fabricando, pessoal, não precisa de uma viga tão pesada assim? Precisa. Tá? Foi perguntado, eu falei, sim, precisa, não tem outra opção. Se quer outra opção, vai ter que achar outro engenheiro. Tá? Então,
Isso é a resposta que tem que fazer a reforma estrutural. Reforma não é uma coisa de pensar, quem sabe que dá para fazer um pouquinho mais leve. Não, não dá. Tá? Essa é a resposta, é a única resposta lógica. Mas está com coeficiente de segurança muito alto. Sim, tá, faz. Tá? Essa é a resposta lógica numa reforma estrutural. Beleza? Então, basicamente, se é isso, até a próxima.